E se eu te disser que nem todo mundo que sorri para você quer te ver vencer, parece exagero, mas a inveja raramente vem de inimigos declarados. Ela nasce no silêncio, se esconde em elogios disfarçados e cresce justamente nas pessoas que estão mais próximas de você, no seu ciclo, no seu ambiente, talvez até ao seu lado agora. E o mais perigoso, você sente, mas não consegue explicar. Existe uma sensação estranha que você já experimentou. Aquela energia pesada depois de conversar com alguém. Comentários que parecem inofensivos, mas deixam um desconforto difícil de ignorar. Um elogio que soa mais como crítica. Um olhar que observa demais, mas apoia de menos. Isso não é paranoia. Isso é percepção emocional. E a maioria das pessoas foi treinada a ignorar esse tipo de sinal. No mundo da psicologia sombria e das dinâmicas sociais, a inveja não é apenas um sentimento. É uma força silenciosa que influencia comportamentos, decisões e até o seu estado emocional. Pessoas invejosas não atacam diretamente. Elas drenam, sabotam, distorcem e fazem isso sem levantar suspeitas, porque sabem exatamente como se esconder atrás de uma máscara social aceitável. O problema é que, enquanto você tenta ser uma pessoa boa, acessível e transparente, você pode estar se tornando um alvo fácil. Porque quem não filtra o que compartilha, acaba entregando exatamente o que o outro precisa para competir, copiar ou até te derrubar de forma sutil. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Proteção emocional não é frieza, é estratégia. Você não precisa viver desconfiando de todos, mas precisa aprender a observar além do óbvio. Precisa desenvolver inteligência emocional, leitura comportamental e, principalmente, controle sobre o acesso que as pessoas têm à sua vida. Porque no jogo social, quem mostra tudo perde poder sem perceber. E é exatamente isso que você vai começar a entender agora. Como identificar sinais silenciosos de inveja, como reconhecer padrões que passam despercebidos e, principalmente, como se proteger sem precisar entrar em conflito direto, porque o verdadeiro poder não está em reagir, está em perceber antes de ser afetado. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite rápido, não por rotina, mas por propósito. Se esse tipo de conteúdo já te fez refletir, se você sente que precisa enxergar melhor as intenções das pessoas ao seu redor, então esse vídeo não é só mais um. Ele pode ser um ponto de virada na forma como você se posiciona no jogo social. Então, deixa o like agora. Não é só um clique. É um sinal de que esse tipo de conhecimento precisa chegar em mais pessoas que também estão sendo afetadas por inveja, manipulação emocional e relações desgastantes sem perceber. Quanto mais você interage, mais esse conteúdo se espalha. E eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Eu já senti isso. Se em algum momento você percebeu essa energia estranha vindo de alguém próximo, mas não soube explicar. Esse comentário não é só engajamento, é consciência. É você reconhecendo algo que antes passava despercebido. E se você quer desenvolver essa visão estratégica, fortalecer sua inteligência emocional e aprender a se proteger sem precisar se afastar do mundo, se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não fala do óbvio. A gente revela o que está por trás das atitudes, dos comportamentos e das intenções. Agora, presta atenção no que vem a seguir, porque os sinais que você está prestes a ver não são gritantes, eles são silenciosos, sutis e exatamente por isso perigosos. A primeira coisa que você precisa entender é que a inveja raramente se apresenta como inveja. Ela não chega dizendo, eu quero o que é seu. Ela se disfarça de preocupação, de opinião sincera, de amizade. E é exatamente por isso que tanta gente continua exposta, porque está procurando um inimigo direto, quando na verdade o risco está nos gestos sutis. Pense em alguém que sempre tem algo a dizer sobre suas decisões.
não de forma agressiva, mas com aquele tom leve, quase casual. Será que isso vai dar certo mesmo? Ou eu só acho que você poderia ir com mais calma? Parece cuidado, mas no fundo é uma tentativa de plantar dúvida. A inveja começa assim, pequena, silenciosa, quase imperceptível. Mas com o tempo, ela vai corroendo sua confiança. E quando você começa a duvidar de si mesmo, você já perdeu uma parte do seu poder. E aqui entra uma verdade desconfortável. Pessoas invejosas não querem necessariamente te destruir. Elas só não suportam te ver avançar além delas. Então, ao invés de atacar diretamente, elas tentam te manter no mesmo nível. Isso acontece através de comentários, comparações, ironias disfarçadas, pequenos cortes emocionais que, somados, enfraquecem sua segurança interna. Agora me diz, você já sentiu que depois de falar sobre um plano seu, a sua motivação diminuiu, como se algo tivesse drenado sua energia? Se isso já aconteceu, comenta aqui, eu percebo. Isso mostra que você está começando a enxergar além do óbvio. Outro sinal forte é quando a pessoa demonstra interesse excessivo na sua vida, mas pouca celebração pelas suas conquistas. Ela quer saber tudo, mas não vibra com você. E isso não é coincidência. Informação para uma mente invejosa é ferramenta. Quanto mais ela sabe sobre você, mais ela pode comparar, julgar e até competir em silêncio. Por isso, uma das primeiras formas de proteção é simples, mas difícil para muita gente: reduzir a exposição. Você não precisa contar tudo, não precisa compartilhar cada plano, cada ideia, cada movimento. Existe poder no silêncio estratégico. No mundo da psicologia sombria, quem fala demais perde controle da própria narrativa, porque você entrega ao outro não só informação, mas acesso. E acesso é poder. Quem tem acesso à sua mente, às suas inseguranças, aos seus planos, tem vantagem sobre você. Agora presta atenção nisso. Pessoas invejosas reagem de forma estranha ao seu crescimento. Quando você evolui, elas ficam desconfortáveis. Não necessariamente vão te atacar, mas você percebe um afastamento, uma mudança de energia. Às vezes surge um silêncio, outras vezes comentários que diminuem sua conquista, como se aquilo não fosse tão relevante assim. Isso acontece porque o seu crescimento expõe a estagnação delas. E nem todo mundo está pronto para lidar com isso. Então, ao invés de evoluir também, elas tentam, inconscientemente, te puxar de volta. E aqui entra a segunda forma de proteção: neutralidade emocional. Você não precisa reagir a tudo. Não precisa explicar, se justificar ou convencer ninguém. Quanto mais você reage, mais você alimenta a dinâmica emocional. E é exatamente isso que a inveja precisa para existir: reação. Quando você se mantém calmo, observador e centrado, algo muda. A pessoa perde espaço, porque ela não encontra onde se conectar emocionalmente. Isso não é frieza, isso é inteligência emocional aplicada. É você entendendo que nem toda interação merece sua energia. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Existe um tipo de inveja que não se manifesta com palavras, mas com presença. Você está perto da pessoa e sente um peso, uma tensão, como se algo não estivesse alinhado. Essa sensação é ignorada por muita gente, mas ela é um dos sinais mais claros de que algo está errado. Seu corpo percebe antes da sua mente racional entender. E quando você ignora isso repetidamente, você se coloca em ambientes que drenam sua energia. Então, outra proteção essencial: respeitar sua percepção emocional. Se algo parece estranho, não force. Naturalidade. Nem tudo precisa ser explicado para ser válido. Às vezes, a sua intuição já captou o que a lógica ainda não conseguiu organizar. Agora pensa comigo. Quantas vezes você ignorou sinais assim só para manter uma relação?
só para não parecer exagerado, frio ou distante. Esse é o ponto onde muitas pessoas se sabotam. Elas priorizam a aceitação e esquecem da própria proteção. Mas no jogo social, quem não se protege, se expõe. E quem se expõe demais, vira alvo fácil. A terceira forma de proteção é a mais estratégica de todas. Reposicionamento. Você não precisa cortar todo mundo, mas precisa ajustar o nível de acesso. Nem todo mundo merece saber o que você está construindo. Nem todo mundo merece participar da sua evolução. Existe uma diferença entre proximidade física e acesso emocional. E pessoas invejosas se alimentam exatamente desse acesso. Quando você reduz isso, você corta a fonte. E o mais interessante é que muitas vezes, sem esse acesso, elas simplesmente se afastam, porque não encontram mais espaço para atuar. Isso já é uma resposta. Pessoas genuínas permanecem mesmo sem controle, sem comparação, sem vantagem. Pessoas invejosas não. Agora, guarda essa frase. Seu valor aumenta quando o seu acesso diminui. Quanto mais seletivo você se torna, mais respeito você impõe, mesmo sem dizer nada. E isso muda completamente a forma como as pessoas interagem com você. Elas começam a medir palavras, atitudes e comportamentos. Porque agora existe risco. O risco de perder acesso. E onde existe risco, existe respeito. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aqui, eu me protejo. Isso reforça internamente a mudança que você está começando a construir. Porque no final, não se trata de mudar os outros, mas de mudar a forma como você se posiciona. E quando você muda isso, o tipo de pessoa que permanece na sua vida também muda. Mas ainda tem um ponto que pouca gente fala. E é aqui que tudo se aprofunda ainda mais. Existe um erro silencioso que faz até pessoas inteligentes caírem na energia da inveja, a necessidade de validação. Quando você precisa ser reconhecido, aprovado ou admirado, você automaticamente abre espaço para quem não torce por você, mas finge que torce, porque a validação cria dependência emocional. E quem depende se expõe. Quem se expõe demais perde controle. E quem perde controle vira previsível. Pessoas invejosas observam exatamente isso. Elas percebem quando você precisa de aprovação e usam isso como ponto de entrada. Às vezes basta um elogio, outras vezes um silêncio, um olhar, uma reação mínima. Pequenos estímulos que fazem você ajustar seu comportamento sem perceber. E quando você começa a se adaptar ao olhar do outro, você deixa de agir com estratégia e passa a agir por necessidade. Esse é o ponto mais perigoso, porque não é mais sobre a outra pessoa, é sobre você perder o controle da própria direção. Então aqui vai uma virada de chave. Você não precisa que ninguém valide o seu caminho. Quanto mais independente emocionalmente você se torna, menos espaço a inveja encontra para agir, porque ela depende da sua reação, da sua exposição e da sua necessidade de aprovação. Sem isso, ela perde força. Agora, presta atenção nesse padrão. Pessoas invejosas costumam competir em silêncio. Elas não dizem que estão competindo com você, mas começam a copiar, comparar e tentar te alcançar, não por evolução, mas por desconforto. Você fala de um plano e pouco tempo depois vê algo parecido sendo feito. Você conquista algo e a pessoa tenta imediatamente se posicionar no mesmo nível. Isso não é coincidência. É uma tentativa de equilibrar uma comparação interna. E se você não percebe isso, acaba alimentando esse ciclo, compartilhando mais, se expondo mais, tentando incluir. Mas inclusão sem critério vira vulnerabilidade. Então entenda, nem todo mundo que está perto está com você. Algumas pessoas estão ao seu redor apenas para medir, observar e competir em silêncio. E isso não significa que você precisa entrar em confronto. Pelo contrário, o verdadeiro poder está em sair do jogo, sem anunciar que saiu.
É aqui que entra o conceito mais avançado: invisibilidade estratégica. Você continua presente, mas não acessível. Continua evoluindo, mas sem expor o processo. Continua crescendo, mas em silêncio. Isso cria algo extremamente poderoso: imprevisibilidade. E pessoas invejosas odeiam o que não conseguem prever, porque sem previsibilidade, elas não conseguem comparar, competir ou se posicionar. Você se torna uma variável fora do controle delas. E isso, no jogo social, é poder absoluto. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. E responde para você mesmo. Quem sabe demais sobre a sua vida hoje? Quem acompanha cada passo seu, cada ideia, cada plano? E mais importante, essa pessoa realmente torce por você? Ou apenas observa? Essa reflexão pode mudar muita coisa. Porque proteger-se de pessoas invejosas não é sobre se isolar, é sobre selecionar. Selecionar quem entra, quem permanece e, principalmente, quem tem acesso. A maioria das pessoas vive exposta demais, mostra demais, fala demais, compartilha demais. E depois se pergunta por que se sente drenada, observada, julgada. A resposta é simples: excesso de acesso. Então começa a aplicar isso aos poucos. Fale menos, observe mais, compartilhe menos, construa mais, reaja menos, analise mais. Esse simples ajuste muda completamente sua posição no ambiente. E o mais interessante é que você não precisa dizer nada. As pessoas percebem, sentem e se adaptam. Algumas se aproximam com mais respeito, outras se afastam naturalmente. E esse filtro silencioso é exatamente o que você precisa. Porque no final, não é sobre eliminar a inveja do mundo, é sobre impedir que ela tenha acesso a você. E quando você domina isso, você não apenas se protege, você se posiciona em um nível onde poucas pessoas conseguem chegar. Um nível de consciência, controle emocional e estratégia que muda completamente o jogo. E é exatamente aqui que a maioria falha, porque exige disciplina. Mas se você chegou até aqui, você já está alguns passos à frente. Agora a pergunta é: você vai continuar se expondo ou vai começar a se proteger de verdade? Se você chegou até aqui, é porque esse vídeo não passou por você. Ele ficou. Em algum ponto, algo fez sentido, algo conectou, algo te fez enxergar diferente. E isso já te coloca à frente da maioria. Então faz o seguinte: se você quer continuar desenvolvendo essa visão estratégica, aprendendo a se proteger de pessoas invejosas, manipuladores e dinâmicas sociais ocultas, se inscreve no canal agora. Porque esse tipo de conhecimento não é comum e quem domina isso joga em outro nível. E eu quero que você marque esse momento com uma decisão simples, mas poderosa. Comenta aqui embaixo: eu me protejo. Não é só um comentário, é um posicionamento. É você dizendo que não vai mais se expor da mesma forma, que vai observar mais, filtrar mais e proteger sua energia com inteligência. Aproveita também para deixar o like, porque isso faz esse conteúdo chegar em mais pessoas que estão vivendo exatamente isso, cercadas por inveja silenciosa, mas sem conseguir identificar. Às vezes, um vídeo como esse é o que falta para alguém acordar. E agora, não para por aqui. Tem um próximo vídeo aparecendo na tela que vai te mostrar como identificar pessoas falsas rapidamente. É o complemento perfeito para tudo que você acabou de aprender. Clica nele e continua desenvolvendo essa percepção que te coloca sempre um passo à frente, sem precisar dizer uma palavra.